Uma boa noite para todos e para todas. Chegamos no nosso estudo de número 7, onde vamos falar da volta de Cristo. E antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Hoje o estudo 7. Queremos prosseguir em Espírito e Verdade em nome de Jesus. Amém. No último estudo falamos sobre os sinais da volta de Cristo e vamos relembrar um pouco aí. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Você vê isso na televisão, nos jornais, em qualquer local. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. O Evangelho ele ainda não foi pregado em todo o mundo. E ao ser confrontado pelos discípulos, perguntaram a Jesus: Jesus, quando é que virá o fim? E Jesus falou: quando o evangelho fosse pregado em todas as nações. Então ainda não se foi pregado, tem muitos países que não têm acesso, mas a qualquer momento esse evangelho vai ser pregado e o fim virá. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Queremos estar aí no lado verdadeiro. Não é à toa que estamos aqui estudando a palavra de Deus. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Hoje vamos falar da volta de Cristo. Falamos dos sinais e hoje vamos falar desse evento tão importante que é a volta de Cristo. Jesus veio a essa terra pela primeira vez lá provavelmente no ano 0. Já tem 2025 anos que Jesus pisou nessa terra como um ser humano como eu e você, de carne e osso. E isso foi necessário por conta do pecado, coisa que já estudamos lá nas primeiras lições. Nessa primeira vinda, Jesus veio como uma criança, frágil, passou dificuldades, não era rico, mas ele foi morto e logo após esse processo ele ressuscitou e foi para o céu e prometeu voltar. E Jesus virá na segunda vez, de modo pessoal, visível e literal. Essa é a maior promessa bíblica. Então tivemos a primeira vinda de Jesus, a morte, ressurreição e a ascensão ao céu. Desde que Jesus prometeu voltar, já se tem aí 2000 anos, 2025 anos que Jesus esteve aqui. Então, desde do ano 0, a promessa ficou que Jesus, após a sua morte, no ano 31, ele voltaria. Quando Jesus voltar, acaba aí o fim do tempo da graça. Então, o tempo de você se preparar é agora. Se você deixar para depois, pode ser que não tenha tempo. Depois da vinda de Jesus, a segunda vinda, Jesus vai levar os salvos para o céu, vai passar 1000 anos e depois retornará pela terceira vez para matar os ímpios, para acabar com os ímpios. Professor, matar os ímpios? Sim. O pecado, o salário do pecado é a morte. A volta de Cristo é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. Então, a nossa esperança em meio ao mundo de problemas, de catástrofes, de doenças, é a volta de Cristo. Quando você passa um sufoco, um problema, você lembra de Cristo e da volta de Cristo que vai sanar todos os problemas. A sombra do mal
passará. A noite do pecado terá fim. Por que a noite do pecado? A maioria dos pecados são cometidos à noite. Mas eu não peco de dia, peco. Mas de noite é onde se tem o maior índice de pecado. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Está em João 14, versículo do 1 ao 3. Evangelho de João, e o versículo 1 ao 3 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Então, qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E quando eu for e vos preparar lugar, Jesus disse, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Eu e você seremos levados por Jesus. A 2. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Então, podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Não, não temos essa informação. Como Jesus virá? Mateus 24, 30 e o versículo 31 diz, Mateus 24, 30, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, é a promessa de Cristo. Apocalipse, capítulo versículo 7 diz: Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até os que ultrapassaram. Então, os generais romanos que fizeram essas coisas ruins com Jesus, eles estarão vendo a volta de Cristo, eles estarão presenciando esse momento e se lamentarão sobre esse evento, porque eles não se arrependeram e tem aí como destino o fogo e o enxofre. E lhes disse, Atos 1, versículo 11, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como viste subir. Então, respondendo, Cristo virá como ladrão, tomando muito de surpresas? Verdadeiro. Sua vinda será secreta e silenciosa? Falsa. Todo olho verá. Ele não descerá à terra e ficará nas nuvens? Verdadeiro. Será visível apenas para os cristãos? Falso. Virá com poder, glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos? Verdadeiro. Jesus virá de maneira pessoal, literal e todo olho verá? Verdadeiro. A pergunta 4. O que ocorrerá com os mortos-vivos na segunda vinda de Cristo? Vou trazer um cenário. Jesus retorna, você que está salvo, tem uma transformação, mas os perdidos que estarão naquele dia, eles morrerão. E o que vai acontecer com os perdidos que já estão mortos? Então, vamos ler 1 Tessalonicenses 4,16, versículo 17, 1 Coríntios 15, capítulo 51 ao 54. Porquanto Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão na segunda vinda. Os que não estiverem aí salvos ressuscitarão
na terceira vinda, que não é um bom local para ressuscitar. O que ocorrerá com os mortos vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Então, o que vai acontecer? Os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados, os vivos serão transformados e transladados. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararem para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, 15 ao 17, 9, 6, 2 Tessalonicenses 2, 8. Apocalipse 6, 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre que se esconderem nas cavernas e nos penhascos dos montes. Vou ler novamente. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Naqueles dias, os homens, Apocalipse 9:6, os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Isso vai acontecer. 2 Tessalonicenses, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Capítulo 5, então, o que vai acontecer? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão para os rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5, versículo 28 e 29. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todo aquele que se acha nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, versículo 2. Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? 2 ressurreições, dos ímpios e também dos salvos. A primeira ressurreição da vida e a segunda ressurreição, juízo eterno, morte eterna. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Então serão 1000 anos no céu, chamado milênio. Opa, deu sono, 11 horas da noite. Capítulo 7, ou na realidade, pergunta 7. Quanto tempo existirá? Então, 1000 anos. Qual será o cântico dos salvos? Isaías 25, versículo 9, diz: naquele dia se dirá:
Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse é o hino que cantaremos na volta de Jesus. Ah, professor, tem outro hino aqui a gente pode sonhar. Pode ser esse hino aí. 9. Que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28, versículo 9. Vamos ler. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, que convite Jesus nos faz hoje? Vinde a mim. Qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Se você convida a pessoa e ela não aceita, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Qual o resultado da rejeição? Mateus 25, 41 que lemos. Apartai-vos de mim. E finalizando aí, vamos para a recapitulação. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra mais uma vez. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da sua segunda vinda está em João 14, versículo 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando a trombeta. Nosso compromisso de fé por hoje. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Verdadeiro? Falso? Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte? Eu concordo. Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Eu aceito também. Bom, no próximo estudo vamos falar do milênio. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual e como será o desfecho de tudo? Você vai saber no próximo estudo. Então vamos encerrar fazendo a oração. Senhor Deus, mais um estudo concluímos para a tua honra e tua glória. Estamos aqui preparados e queremos aceitar os sinais da tua vinda e também nos preparar. Desde já abençoa cada aluno, cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Espero vocês na nossa próxima segunda falando sobre o milênio. Forte abraço, até mais.